Oi, gente, 3 horas e 14 minutos em Feira de Santana. 3 horas e 14 minutos em Feira de Santana. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Momento de reflexão. Amém, gente? São 3 horas e 14 minutos em feira. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Ultimamente, Deus tem enviado mensagens de alerta, né? Tem enviado mensagens de advertência para a igreja, mensagens de despertamento para Israel. E nós precisamos ficar atentos, viu, gente? Você precisa ficar atento em tudo que Deus vem falando ao longo desses anos aí. Isso não começou agora, isso não começou com a pandemia. Isso já vem de um bom tempo, que Deus já vem falando, já vem alertando a igreja. Só que nós, né? Nós ficamos adiando, né? Nós ficamos protelando aqui o que não pode ser protelado, né? A gente fica empurrando com a barriga, né? Tem um ditado que diz aí, né? Que a gente vive empurrando com a barriga. Então, eu quero dizer para você que não é legal, não. Não é legal e é perigoso. Você empurrar aquilo que você precisa fazer com a barriga, você deixar para amanhã o que você precisa, não é nem o que você pode. É o que você precisa fazer hoje, é perigoso. Porque às vezes você está adiando algo que vai fazer toda a diferença, né? O atraso naquilo que você tem que fazer, ele pode fazer toda a diferença. E não é diferente conosco, não é diferente quando se trata do reino de Deus. Se você adia aquilo que Deus está alertando você, aquilo que Deus está advertindo você, aquilo que Deus já sinalizou você para fazer. Se você adia a correção que Deus está querendo fazer em você, né? Se você adia esse conserto que precisa haver entre você e Deus, você está criando um problema, né? Você está empurrando para frente algo que pode chegar uma hora que você não vai ter nem tempo mais, né, de fazer isso. Isso é muito importante. Deus está alertando a igreja já há um bom tempo. Não é da agora, né? Deus já está alertando a igreja desde o início da igreja. Deus já alerta a igreja, amigo. Desde o início da igreja primitiva, que Deus já está alertando. Deus começou a alertar o conceito lá atrás, no Antigo Testamento. Deus sempre advertiu o povo através dos profetas. E no Novo Testamento, quando a igreja foi instituída, né? Quando as igrejas foram plantadas, quando o cristianismo começou a crescer, começou a ser espalhado por toda aquela terra ali, toda aquela terra da Ásia Menor ali, quando começou a se espalhar, Deus começou a exortar a igreja, Deus começou a advertir também. Então, essa exortação de Deus, essas advertências que hoje a gente está repetindo, né? Hoje Deus continua advertindo, vira e mexe, Deus volta, né? Está sempre voltando para o mesmo lugar para advertir, continua advertindo a igreja. E a igreja continua embriagada, a igreja continua sonolenta, a igreja continua protelando, continua adiando esse conserto da aliança. Eu quero dizer para você, querido, que a aliança ela precisa ser consertada. Deus fez vários pactos com Israel. Não foram um nem dois, foram vários. E Deus mais uma vez está dizendo para a igreja, está na hora de renovar a aliança. Está na hora de refazer o pacto. Está na hora de vocês se colocarem na posição. Por quê? Porque o tempo está acabando. Porque as coisas estão acontecendo, porque está tudo se cumprindo. Porque não vai demorar, Jesus está voltando, porque muitos já voltaram para o Pai. Você não está entendendo? Porque que muitos servos de Deus estão sendo recolhidos? Você não está entendendo porque que Deus está tirando da terra homens e mulheres de Deus? Você fica dizendo que coisa, é coisa do diabo. É coisa do diabo, porque não levou o ímpio? Não, não é coisa do diabo, querido. Porque o diabo não tem poder de tocar na sua alma. O único que tem poder de tocar na sua alma é o Senhor. Quem está tirando os servos dele, os santos da terra, é o próprio Deus. Por favor, tá chegando o tempo que a igreja não vai ter mais tempo. Então hoje Deus trouxe mais uma vez uma mensagem de advertência. Mais uma vez um ensinamento para você finalmente entender, né? Quem você é, qual é o seu papel, qual é o sentido da sua vida. Porque a gente não sabe, né? Nós sabemos que somos nação santa, nação escolhida, mas vivemos de qualquer jeito, sem cumprir o propósito. Sem cumprir, sem fazer o que é correto, sem obedecer, sem renunciar. Isso tá ficando difícil isso. Tá ficando difícil, mas o amor de Deus, ele não cansa. O amor de Deus, ele não diminui. O amor de Deus, ele não acaba. Então, ele continua advertindo Israel. Ele continua advertindo a igreja. Né, gente?
Então vamos lá, né? Quero deixar um abraço aqui pro pessoal do Facebook. Um abraço aqui pra Simone, que eu tô vendo, já vi Ismara aqui no Instagram do Caminhando de Sabedoria. Deus abençoe, Mara. Missionária do Ministério Apostólico Apacentar. Vamos lá, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Romanos. A chamada do programa, a chamada do programa de hoje foi: tenha e honre. Tem a imagem de uma aliança. Tenha e honre. Porque ter aliança com Deus somente não é o suficiente, meu querido. Deixa eu dizer. Ter aliança com Deus somente é ritual. Ter aliança com Deus somente é aparência. Você precisa ter e precisa honrar. Vamos lá. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 17. Romanos 12, 17, a palavra de Deus diz assim: eis que tu, que és chamado de judeu, e descansas na lei, e te vanglorias em Deus, e conheces a sua vontade e aprovas as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei, e confias que tu és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma do conhecimento e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério? Tu que abomina os ídolos, tu cometes sacrilégio? Tu que te vanglorias na lei por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Porque o nome do Senhor, o nome de Deus, é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será a sua incircuncisão julgada como circuncisão? E se a circuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar-te-ei a ti, que pela letra e circuncisão tu és transgressor da lei, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão é a do coração, pelo espírito, e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Amém, gente? Esse aí está em Romanos, capítulo 2, versículo 17, até o versículo 29. Essa carta, esse finzinho do segundo capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Essa carta aí, essa epístola de Paulo aos Romanos. Paulo, ele começa essa epístola, se você começar a ler a carta, você vai ver lá a partir do primeiro capítulo. A partir do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, ele começa a carta defendendo uma tese que ele tinha. Paulo tinha uma tese que todos os homens, eles eram culpados diante de Deus. E aí no primeiro capítulo, ele consegue provar que os gentios que tiveram a revelação do Espírito, os gentios que conheceram a palavra, mas que desprezaram a palavra, que não deram atenção à palavra e se entregaram à idolatria e à imoralidade, eles não iriam escapar do juízo de Deus. Ele começa o primeiro capítulo provando isso, né? Se você buscar lá no primeiro capítulo, você vai encontrar isso a partir do versículo 18 até o versículo 32. E aí no capítulo 2, ele começa o capítulo 2, demonstrando que tanto os judeus, né, quanto os gentios, que gostavam de julgar, escuta isso aqui, tanto os judeus quanto os gentios, que gostavam de julgar e condenar as pessoas, mas que viviam de maneira errada, também eram culpados, né? Eles gostavam de julgar, gostavam de condenar, mas eles também estavam no erro, vivendo erroneamente, né? Então eles também eram culpados. Aí agora, nós lemos aqui, a partir do versículo 17, a gente encontra Paulo se dirigindo a uma determinada classe de judeus, né? Os judeus presunçosos, os judeus arrogantes, sabe aquela pessoa arrogante, aquela pessoa soberba, aquela pessoa vaidosa, sabe? Aquela pessoa orgulhosa. Ele chega a partir do versículo 17, começa a se dirigir
para esses judeus aí, esse tipo de judeu aí, que se achava melhor do que os outros, né? Esses judeus presunçosos, eles se achavam melhores do que os outros. Por que eles se achavam? Porque eles estavam firmados, eles se apoiavam na lei e na circuncisão. Escuta isso aqui, gente. Esses judeus presunçosos, eles se apoiavam na lei e na circuncisão, na aliança que eles tinham com Deus, né? Aí eu já vou abrir aqui. Eu tenho um negócio para dizer para você. Cuidado com essa falsa sensação de segurança, viu? Cuidado com a falsa sensação de segurança, porque a falsa sensação de segurança, querido, ela é uma armadilha muito perigosa. Muito perigosa. Por quê? Porque ela pode levar você por um caminho que não é o caminho correto, sabe? Não é o caminho correto. Tem muita gente aí que tá se confiando, tem muito cristão, inclusive, né? Não estou falando só de gentios, estou falando também daquele que conhece a palavra do judeu. Tem muito cristão aí que está se confiando em bases falsas, sabe, gente? Está se confiando em bases falsas, no seu entendimento. E por isso, ele está indo por um caminho de perdição espiritual. Você sabia disso? Por um caminho de perdição. Ah, você quer ver onde é que está a prova do que eu estou dizendo aqui? Se você abrir o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, tem aquele versículo que a gente conhece muito bem, gosta muito de pregar, né? Para descer o cajado dentro das igrejas, né? Tem muito pregador aí que usa para bater, mas tem que explicar porque que tá batendo, viu, pregador? Você tem que explicar porque que Deus tá falando esse negócio aqui, viu? Que não lhe conhece quando chegar aquele grande dia. Tem que explicar por quê. Capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 21, 22 e 3. Jesus, ele diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, né? Entrarão aonde, gente? No reino dos céus. E quem é que vai entrar nos reinos dos céus? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Tá lá, Mateus 7, 21, 22, 23. Semana passada, quem assistiu o Caminho de Sabedoria, quem ouviu o programa semana passada, lembra muito bem do que Deus falou acerca de conhecer a vontade dele. De conhecer a vontade dele na sua plenitude, não é na sua conveniência. De conhecer a vontade dele na sua totalidade. Porque conhecer a vontade de Deus significa conhecer e viver a vontade. Não adianta você só conhecer parcialmente. Quem conhece parcialmente é aquele que só lê a Bíblia, que só conhece os versículos, que só cita versículos, só se proclama cristão, mas ele não tem o conhecimento pleno da verdade. Porque se ele tivesse o conhecimento pleno da verdade, ele viveria a verdade. Entendeu, gente? É por isso que naquele grande dia vai ter um problema aí. Vai ter um problema grande, né? Vai ter um problema muito sério. Muita gente vai ficar espantado lá. Muita gente. Não basta você conhecer a vontade de Deus, que é a palavra. Não basta. Você precisa conhecer ela na sua plenitude. Você não tem que conhecer a vontade dentro da sua conveniência. Tem gente que só conhece a vontade de Deus dentro da sua conveniência, do que é interessante para ele, né? Tem versículos e estatutos e passagens que ele apaga. É como se não existisse na Bíblia, né? A gente precisa conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, na sua totalidade. E além de conhecer, a gente tem que obedecer e a gente tem que praticar aquilo que a gente conhece. Para quê? Para transbordar. Para fazer o nosso papel, né? Que é de fonte, de bênção, de semeador, né? Isso, de missionário da palavra. Pois é. O problema é que muitos de nós... Aí o que é que a gente faz? A gente faz uma leitura totalmente errada, uma leitura totalmente deturpada da nossa aliança. A gente faz uma leitura deturpada da nossa aliança. Ah, eu não estou entendendo, eu vou lhe explicar. Esses judeus aqui, que Paulo está falando aqui, os judeus, o povo escolhido de Deus, o povo separado de Deus, a nação santa, eles tinham duas bênçãos de Deus. Duas bênçãos magníficas, duas bênçãos maravilhosas de Deus, que Deus colocou nas mãos deles, sabe? Eles tinham a lei, que era a palavra, os estatutos, e eles tinham a circuncisão. Eles tinham os estatutos e eles tinham a marca da promessa. Escuta isso aqui. Então eles tinham duas bênçãos
sobrenaturais sobre eles. 2 bênçãos. E eles tinham, por quê? Porque eles tinham que ter esse selo, essa marca aí que a gente sabe é o selo. Esse selo aí, essa marca, ela distinguia a nação de Israel, distinguia os judeus como uma nação separada, era uma nação diferente de todas as nações. Era uma nação que tinha um propósito, sabe, de levar o nome de Deus pelo mundo. Era uma nação que ia servir como farol, uma nação que ia servir como luz do mundo, sabe, e abençoar. Só que os judeus, eles fizeram tudo isso, tudo ao contrário, gente. Eles foram por um caminho totalmente inverso. Eles conseguiram transformar aquilo que era bênção em maldição. Eles conseguiram transformar aquilo que era bênção em amuleto, em trunfo. Era como se o fato deles serem separados, deles serem nação santa, colocasse eles numa posição superior às outras pessoas. É como se o fato deles serem escolhidos por Deus, e eles usavam isso como moeda, sabe, gente? Tem gente que usa a bênção como moeda. Tem gente que usa o fato de ser separado por Deus, de ser escolhido por Deus, de ser chamado por Deus, de ter uma posição no reino como moeda. Cuidado! Cuidado, querido, não é esse o propósito do chamado. Não é esse o propósito da nação santa. O propósito da nação santa é levar Deus para quem não conhece Deus. O propósito da nação santa é ser alvo, é ser luz, é ser farol, é ser ponte. É isso, esse é o nosso propósito. O povo judeu ali, esses judeus aqui, eles passaram a usar essas dádivas todas que Deus derramou para massagear o próprio ego deles. Para massagear a vaidade deles, Nene. Eles começaram a se envaidecer com isso. Eles começaram a ficar soberbos, sabe? Começaram a se sentir melhor do que os outros. Foi isso que eles fizeram, sabe? O nome disso, meu filho, é presunção. O nome disso é presunção. E todo presunçoso, ele se sente falsamente seguro dentro de suas convicções próprias. Toda pessoa presunçosa, toda pessoa orgulhosa, toda pessoa extremamente vaidosa, ela se sente segura dentro daquilo que ela acredita. Ela não ouve ninguém. A pessoa presunçosa é terrível, terrível. Os judeus, eles viam a bênção de Deus como um refúgio, sabe? Eles viam essa bênção como um abrigo, né? Mas era um refúgio falso. Eu quero dizer pra você, essa bênção, a forma como eles viam a bênção como um refúgio, era um refúgio falso. Aí você vai me dizer assim, missionária, como é que a bênção de Deus pode ser uma coisa falsa? Como é que ser escolhido, separado por Deus pode ser uma coisa falsa? Meu filho, eu quero dizer pra você que tudo aquilo que Deus colocar na sua mão, tudo que Deus colocar na sua mão, tudo que Deus lhe der, tudo que Deus lhe abençoar, se não for usado corretamente para o reino, se não for usado da maneira correta, se a intenção não for uma intenção maligna, isso pode se transformar em maldição. Aquilo que era para ser bênção acaba virando maldição na sua vida. Eu quero dizer, foi o que aconteceu. Os judeus, eles pegaram a bênção de ser nação santa e começaram a se alimentar o próprio orgulho deles, a própria vaidade. Começaram a humilhar as pessoas, a se sentirem melhores do que os outros. Você está entendendo o que Deus está falando aqui, querido? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Tem que ter muito cuidado. Os judeus, eles estavam confiando, sabe, no nome que eles tinham, que Deus havia dado. Eles estavam confiando na herança divina que eles tinham recebido, né? Estavam se confiando na lei. Eles estavam se confiando numa lei que eles conheciam, mas que eles não obedeciam. Olha que negócio. Eles conheciam a lei, eles se confiavam naquela lei, só que eles não obedeciam a lei. Que negócio contraditório, né? Eles se julgavam, os judeus, eles se julgavam tão especiais, eles se julgavam tão separados, tão escolhidos, mas eles não conseguiam fazer por merecer isso, sabe? E como é que se faz para merecer? Como é que você faz para ser grato a Deus? Como é que você deve se sentir diante dessa posição de ser nação santa, de ser nação escolhida? Você tem que honrar a Deus, querido. Os judeus, eles se achavam tudo, menos, eles se achavam santos, eles se achavam especiais, eles se achavam separados, mas eles não conseguiam honrar ao Senhor, não conseguiu. Na verdade, eles honravam a eles mesmos. Eles honravam a eles mesmos, sabe por quê? Porque o conceito que os judeus tinham
deles mesmos, o conceito que eles tinham sobre eles, era muito elevado. O conceito deles sobre si mesmos era muito elevado, muito elevado. Eles eram tão presunçosos que eles se gabavam dessa aliança. Eles se gabavam desse suposto relacionamento, né? Que eles achavam que tinha sido mérito deles. Não tinha sido mérito deles. Foi Deus que escolheu. Eles não escolheram a Deus. Foi Deus que escolheu. Não era mérito deles ser povo de Deus. Mas eles se gabavam disso, sabe? Eles se gabavam disso. E quando eles se gabavam disso, quando eles se envaideciam disso, eles acabavam tomando a glória que era só de Deus. Uma glória que só pertencia a Deus e trazendo para eles, né? É um negócio estranho isso, né, gente? Será que você conhece alguém assim? Você conhece, hein? Alguém assim que acha que ser nação santa, nação escolhida, de ser separado, é mérito próprio? Será que você conhece? Eu conheço. Né? Tem um teólogo aí, o Geoffrey Wilson. Ele diz, o Geoffrey, que os judeus, eles se vangloriavam tanto como uma nação única, tanto como uma nação escolhida, que eles acabavam transferindo. Foi o que eu disse aqui na instante. Eles acabavam transferindo a glória de Deus para eles mesmos. Eles acabavam transferindo, né? E aí no versículo que nós lemos aqui agora, Paulo, ele fala sobre isso. Paulo continua falando, ele diz que esses judeus aí, eles conheciam a vontade de Deus, eles conheciam a palavra, mas os judeus, eles não se comportavam da maneira que eles conheciam, eles não comportavam de acordo com o conhecimento deles, sabe? Porque, deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. Naquele tempo, nessa época aqui, a palavra, a revelação da palavra escrita, ela só foi dada para os judeus. Os gentios, eles não tinham essa revelação. Os gentios, eles não tinham conhecimento da revelação da palavra escrita. Esse conhecimento foi dado aos judeus. Então, os judeus, eles se sentiam superiores aos gentios. Você está entendendo? Eles se sentiam superiores aos gentios. Eles se sentiam superiores. Só que eles conheciam, eles tinham conhecimento. Deus tinha dado a eles a dádiva do conhecimento da palavra. Tinha dado a eles o conhecimento da verdade absoluta de Deus. Só que eles não conseguiam transbordar da maneira correta, gente. É a mesma coisa da gente. Deixa eu dizer aqui. A gente conhece a palavra, a gente conhece a verdade, mas a gente não consegue transmitir essa verdade da maneira correta. Por quê? Porque muitas vezes a gente não está vivendo aquilo que a gente conhece. Muitas vezes a gente não tem sabedoria para transmitir. Muitas vezes a gente quer transmitir com arrogância, com vaidade, com orgulho, com superioridade, querendo dizer que nós somos certos e todo mundo é errado. Não é assim. Tem muita gente aí que está como gentios daquela época que não conheciam a palavra, que precisam de judeus que estejam conscientes, que estejam prontos, que estejam familiarizados, que sejam cristãos verdadeiros, para poder trazer a palavra, trazer o evangelho. O que é que a gente faz? A gente acaba afastando essas pessoas, ou então, pior do que afastar, é você tentar trazer essas pessoas para o seu conceito errado, quando você prega algo que você não vive. Tem que ter muito cuidado, meu filho, muito cuidado. A Bíblia diz que o conhecimento, ela dá a entender que o conhecimento que aqueles homens tinham ali era um conhecimento para iluminar, sabe? Iluminar aquelas pessoas, iluminar os corações das pessoas. E iluminar seus próprios corações. Só que em vez disso, eles se tornaram cegos. O conhecimento cegou a visão daquele povo. O conhecimento é como se eles tivessem dado um tiro no pé, sabe? É como se o tiro tivesse saído pela culatra. A coisa foi revertida, mas não foi revertida porque Deus quis, querido. Não era essa a intenção de Deus nunca foi essa. Foi revertida porque eles não tiveram, sabe? Eles não conseguiam entender qual era o sentido. Por que eles tinham sido chamados como nação? Eles olharam aquilo como mérito. Eles olharam aquilo como se eles fossem merecedores dessa graça de Deus. E não é assim que acontece. Eles tinham que entender qual era o objetivo de serem fonte, qual era o objetivo de serem chamados de filhos de Deus, de serem servos de Deus. E aí o que acontece? O que acontece? O coração deles ficou cego, o coração deles ficou altivo, os olhos ficaram cegos e eles se tornaram pessoas
soberbas, pessoas orgulhosas, intocáveis. Os fariseus, eles andavam como se fossem reis. Eles andavam no meio do povo como se eles fossem o próprio Deus caminhando no meio do povo, né? O próprio Deus. Ele, em vez desse conhecimento todo que eles tinham, né? Quebrantar aquele povo, em vez de quebrantar o coração daquele povo, não, eles se exaltaram, e por causa dessa exaltação, eles deixaram de cumprir o propósito, né? O propósito, e qual era o propósito? De ser a luz do mundo. Eles deixaram, né? Eles deixaram. A gente faz a mesma coisa, às vezes a gente nem percebe, né? Que a gente faz a mesma coisa. Porque a gente tem mania de se vangloriar de ser crente. Tem muita gente aí que se vangloria. Eu sou cristã, porque eu sou filha do Altíssimo. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Eu sou nação santa. Eu sou isso aqui. Sim, querido. Você Deus lhe chamou, mas você tem que cumprir. Não adianta essa aliança que você fez aí se você não estiver dentro da vontade plena de Deus. Tenha cuidado aí, muito cuidado, né? Esse caminho aí, que os judeus eles estavam tomando aí, era um caminho de perdição espiritual. Um caminho de perdição espiritual. Você sabe o que é isso? Um povo que foi chamado por Deus, chamado para quê? A Bíblia fala, Paulo fala sobre isso. Ele fala aqui, ó, a partir do versículo 19, versículo 20, versículo 21, ele fala, foi chamado para ser guia para aqueles que estão cegos, foi chamado para ser luz para aqueles que estão nas trevas, foi chamado para ensinar aqueles que são ignorantes, né, que são insensatos, foi chamado para ser mestre das crianças, mas que fizeram tudo ao contrário, né? Os judeus, eles conseguiram transformar o propósito, conseguiram deturpar o propósito, foram por um caminho totalmente avesso, um caminho totalmente contrário àquilo que Deus queria, totalmente contrário, né? O mais interessante de tudo é que os judeus, eles não tinham a intenção, escuta isso aqui é interessante. Os fariseus e os escribas, eles não queriam pegar o gentio e transformar o gentio em um judeu, porque o propósito do cristão é pegar aquele pagão, aquela pessoa que não conhece Jesus, aquele ímpio, e trazer ele para o cristianismo, transformar ele num cristão, trazer ele para Jesus. Esse é o nosso propósito. O propósito dos fariseus, que conheciam a lei, que viviam proclamando a lei, que diziam que eram de Deus, que era povo, nação santa e escolhida, o propósito deles não era transformar o gentio em judeu, não. O propósito deles era fazer do gentio um fariseu emplumado. Sabe o que é um fariseu emplumado? Vou dizer aqui. O fariseu emplumado é aquele fariseu, aquela pessoa que é toda coberta de penas. O fariseu está embutido, está ali, ó, oculto nela. Ele está todo coberto, todo escondido, atrás de quê? Atrás de rituais, atrás de religiosidade, atrás das leis, né, gente? E ainda por cima se acham donos da verdade. Eles queriam fazer isso. Os fariseus queriam fazer isso, gente. O propósito deles era outro, meu Deus do céu. Iam contra tudo, né? Tudo que Paulo pregava, eles iam contra tudo. Eles estavam tão cegos e tão confiantes neles mesmos, que eles nem percebiam. Eles não percebiam, então não queriam perceber, né? Que eles estavam quebrando as próprias leis que eles diziam conhecer. Eles estavam tão cegos assim, que eles estavam quebrando aquilo que eles mais cobravam do povo. Ô, meu filho, deixa eu dizer aqui uma coisa pra você. Quanto maior, não tem um negócio que diz assim, ó, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Jesus, ele fala isso. Mas tem outra coisa que eu quero dizer pra você. Quanto maior é o seu conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, maior é a sua responsabilidade no reino. Quanto maior é o seu conhecimento, maior é a sua responsabilidade. Não se engane, não. Não se engane. Os judeus, eles pregavam uma coisa, sabiam o que estavam pregando, mas eles não viviam o que eles pregavam. Eles ensinavam uma coisa, mas eles não praticavam seus próprios ensinamentos. Escuta isso aqui. As atitudes deles eram terríveis. Paulo, nesses versículos que nós lemos aqui, ele começa a partir do versículo 21 a descrever todas as atitudes contraditórias daquele povo ali. Ele começa a descrever, e aí ele começa a levantar questionamentos. Ele começa a fazer perguntas sobre os comportamentos dos fariseus, dos judeus, né? Ele começa a fazer perguntas sobre ensino, sobre falta de honestidade, sobre adultério, não é isso? Ele começa a levantar questionamentos sobre tudo isso, sobre idolatria. Paulo sabia.
O problema é que os judeus, eles estavam vivendo uma vida contraditória, sabe? A religião dele era uma contradição religiosa. Na verdade, a palavra certa é essa. Os judeus, eles viviam uma contradição religiosa. E era uma coisa notória, todo mundo podia ver. Era gritante o negócio. Para você ter uma ideia disso aqui, do nível da contradição que esse povo vivia, só para você ter uma ideia. Os judeus, eles abominavam muito a idolatria. Só que eles eram gananciosos, eles tinham um olho grande, né? Eles tinham um olho grande. Então eles abominavam a idolatria. Mas eles eram tão gananciosos que a ganância deles acabava transformando eles em idólatras. Sabe por quê? Porque o teólogo, o Geoffrey, isso não está na Bíblia, isso é estudo teológico. O Geoffrey Wilson, ele diz que a única coisa que superava o ódio dos judeus pela idolatria, a única coisa que superava o ódio judaico, a idolatria, era a capacidade inescrupulosa, ele usa essa palavra, a capacidade inescrupulosa que eles tinham de roubar oferendas e ofertas idólatras, objetos dos idólatras, sabe? Apesar deles conhecerem a lei, né? Tava lá em Deuteronômio fala sobre isso. Deuteronômio 7, versículo 25, versículo 26, fala sobre você não tocar, né? Não tocar no que é anátema. Fala sobre isso. Então os judeus, eles agiam como pagãos, sabe? Como pagãos, e eram pagãos praticantes, sabe? Era uma idolatria velada. Ô meu filho, deixa eu lhe dizer, a gente tem mania de criticar tanto, né, o idólatra, né? A gente tem mania de criticar tanto o ímpio, né? A gente condena tanto, a gente julga tanto, né? Mas será que a gente não se aproveita, não? Será que o cristão não aproveita, não? Não pega uma pontinha, não é assim que fala no mundo? Será que não pega uma pontinha, não? Quanta gente aí você critica a idolatria, você fala do ímpio, você fala do que não comunga da mesma fé com você. Mas será que você não se aproveita, não, quando aparece uma oportunidade, quando aparece uma aliança, né, uma oferta boa, não, para você, que seja conveniente para você? Será que a gente não age do mesmo jeito que esses judeus aqui agiam? Hein? Eles abominavam a idolatria, mas eles praticavam o paganismo. Por quê? Porque eles se aproveitavam, eles roubavam objetos, eles roubavam, amigo, ofertas que eram dadas aos ídolos, eles roubavam. Meu Deus do céu! Gente, eles viviam uma obediência aparente. Era uma obediência de aparência, eles desonravam a Deus o tempo todo. E o nome do Senhor era blasfemado no meio de quem não conhecia Jesus. No meio dos gentios, Paulo fala aqui, que o nome do Senhor, ele é blasfemado no meio dos gentios. Quem eram os gentios? Pessoas que ainda não conheciam Jesus. Havia os gentios que conheciam, mas havia muitos que ainda não conheciam. É por isso que às vezes o evangelho é vergonhado através da nossa vida. Porque a gente fala uma coisa e faz outra, a gente ensina uma coisa e pratica outra. Esse comportamento aí errado de Israel, todo esse comportamento errado dos judeus aí, era fruto, sabe de quê, querido? Da falsa segurança que eles tinham. A falsa segurança, sabe? A falsa segurança. Eles tinham essa segurança na aliança, né? É aí que Paulo entra, é aí que Paulo vem e toca o dedo na ferida. Paulo diz assim, não, agora eu vou buscar eles no esconderijo deles. Eu vou pegar eles aí nesse lugar que eles estão se escondendo aí, né? Eles se escondiam nesse lugar, nessa confiança na aliança, nessa confiança na circuncisão, sabe? Eles se fiavam, sabe em quê, querido? Na marca física, eles se fiavam no ritual, sabe? Eles não colocavam a fé deles, não depositavam a confiança deles no verdadeiro significado da circuncisão. Eles não colocavam, não. Eles colocavam a confiança deles no fato deles terem aliança, deles serem nação escolhida. É isso aí, né? É isso aí, querido, tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente aí se fiando nisso, né, gente? Se fiando na aliança que tem com Deus, se fiando na proteção. Tem gente até que tá se fiando no templo, Jeremias fala sobre isso. Se fiando no templo, cuidado, né? Cuidado, não se fie no templo, não se fie nessa aliança, a não ser que você tenha uma vida que corresponda a essa aliança, né? Porque se você não tiver, querido, eu acho que você tá se fiando falsamente. Falsamente. Deus não é bobo, Deus não é menino. Não é menino, querido, não é. O cristão verdadeiro, ele entende
entende que essa aliança que ele tem com Deus, ela não é material. Essa aliança não é uma aliança de aparência, não é uma aliança de levantar a mão, não é uma aliança de todo mundo na igreja ver, não é um ritual religioso, não. Ela tem que ser uma aliança espiritual. Tem que ser, não se trata de uma circuncisão externa, porque todo mundo tá vendo. Não se trata de uma circuncisão que todo mundo pode contemplar. Se trata de uma limpeza interior que Deus precisa fazer em você. E que você precisa querer. Não adianta, né? Não adianta. Eu não sei se você sabe o que é a circuncisão. Eu vou falar aqui rapidinho. Esse ritual da circuncisão, ele se trata da retirada do prepúcio. O prepúcio é uma pelezinha que encobre o órgão masculino. E dentro dessa pele, ela junta muita sujeira. Muita sujeira oculta fica dentro dessa pelezinha que encobre a cabeça do órgão masculino. Isso é circuncisão. Essa pele tem que ser retirada para que a sujeira não fique acumulada. Espiritualmente, a circuncisão, ela está tratando disso, de uma limpeza interna do coração, de uma transformação verdadeira e não uma transformação aparente. A circuncisão que Deus quer com você, ninguém vai ver, a não ser através da sua vida, né? Vai ver sim, o resultado disso vai acontecer naturalmente, porque você vai ser transformado de dentro para fora, e não de fora para dentro. Tem muita gente aí que está se fiando na aparência, e Deus já disse que ele não olha a aparência, ele olha o coração. Lembra de Samuel? Samuel foi lá ungir Davi, Deus chegou para Samuel e disse assim, Samuel, não olhe Samuel para a aparência. Samuel não é a aparência. Samuel, você já passou por todos, não é a aparência. Samuel, por favor, não olhe a aparência. Eu olho o coração, Deus está falando disso. Do que está no seu coração, da forma que seu coração está, qual o desejo do seu coração. O que está no seu coração oculto que ninguém vê. É disso que Deus está falando, sabe? Essa circuncisão aí, essa questão da circuncisão, ela é uma coisa, sabe, que foi muito debatida lá no Novo Testamento. Teve muita discussão, foram grandes discussões entre os cristãos, entre as grandes autoridades, por conta da circuncisão. Teve um episódio que houve um concílio em Jerusalém, não sei se eu já preguei sobre isso aqui. Tá lá em Atos 15, aconteceu um concílio. Lá em Jerusalém aconteceu um concílio em que os grandes do cristianismo se reuniram, entre eles Paulo, Barnabé, Tiago, né, Pedro, todos se reuniram para debater sobre vários assuntos, inclusive a circuncisão e a incircuncisão. Porque o ministério de Pedro era de circuncisão. O ministério de Paulo era de incircuncisão. E isso foi um dos pontos de divergência entre os dois apóstolos, né? Foi um dos pontos, né? Alguns teólogos dizem que Pedro, ele nutria uma aversão pelos gentios. Ele não gostava dos gentios. Aí a gente vai lá para Gálatas, no capítulo 2, no versículo 11. O livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, ela fala sobre um episódio em que Pedro, ele se recusa a comer com aqueles gentios da Antioquia. Ele se recusa, ele se levanta da mesa e não come. Quando senta todo mundo, ele se sente indignado com aquele negócio ali, ele se indigna com aquilo, porque Pedro sabe como Pedro era, né? Todo mundo sabe como era a natureza de Pedro. Ele se levanta e diz que não vai comer. Então, muitos teólogos se baseiam nisso para falar que Pedro era avesso, sabe? E Paulo, ele resistiu a isso. Paulo não aceitava isso. Não tinha como Paulo aceitar que havia um só Senhor. Escuta isso aqui. Um só Senhor para duas mesas diferentes. Quer dizer que Deus tem filhos melhores e piores? Quer dizer que Deus faz diferença entre os filhos dele? Era isso que Pedro estava dizendo. Que ele era melhor do que os gentios. Né? No fundo, Pedro também tinha um pouquinho de farisaísmo, né? Farisaico. Ele era um pouquinho farisaico dentro dele, né? Porque ele não aceitou, ele levantou da mesa, ele não quis comer, não quis. A gente tem que entender isso, gente. Deus não quer. Existe uma necessidade dessa circuncisão. E essa circuncisão, ela não é física. Ela não vai dizer quem você é. A circuncisão física, ela só vai te dar uma marca na carne. Mas a circuncisão espiritual, ela vai dizer quem você é. Ela vai dizer. Paulo, ele no versículo 28, ele fala isso claramente. Ele diz, não é judeu quem é apenas exteriormente. Não é judeu aquele que apenas é no seu exterior, né? Porque a circuncisão, ela tem que acontecer dentro do coração. Ele fala isso, né? A circuncisão tem que acontecer dentro da gente, né? A circuncisão, ela tem que ser
pelo coração, querido. Ela tem que ser pelo Espírito. Ela tem que ser pelo louvor de Deus. Ela não pode ser uma circuncisão por causa da lei. Ela não pode ser por causa da lei. Ela não pode ser uma coisa obrigatória. Você tem que fazer para dizer que você é filho de Deus. Não. Não adianta. Tem muita gente aí que fez aliança com Deus, mas que dentro não tem nenhuma aliança. O coração não tem aliança nenhuma. O coração não está quebrantado. O coração não foi limpo. O coração continua sujo. O coração continua convicto de seus entendimentos, suas vinganças, seus ódios, seus rancores. Continua soberbo, orgulhoso, vaidoso. Então, a circuncisão ela tem que ser dentro de você. Dentro de você. E por causa disso, muita gente está indo por um caminho de perdição. Por causa disso, essa falsa sensação de segurança aí, que a igreja vive hoje, porque a igreja hoje, ela vive ela alimenta, né, essa ilusão aí. Ela alimenta essa ilusão, né, de que ela está segura porque fez uma aliança, tem uma aliança com Deus e tal. Tô falando da igreja, tô falando de mim e de você, né? Essa aliança aparente aí, meu filho, ela não é firmada em obras, ela não é firmada em posição, ela não é firmada em ritos, ela não é firmada nos seus títulos, ela não é firmada. Sabe por quê? Porque ela não vale nada. Não vale nada. Tudo que você faz, tudo que você já fez, todas as pessoas que você ganhou, não vale nada se você não estiver aliançado com Deus dentro do seu coração. Se você não tiver tido uma transformação dentro do seu coração, não adianta. Se não houver transformação, se não houver uma vida coerente, uma vida de conveniente com o que você diz que é, uma vida respaldada nos estatutos, oh meu filho, não adianta não. Deus diz que para ele o circunciso que prega, mas não pratica, que ensina, mas não vive, ele para Deus é incircunciso. Incircunciso. Aí sabe o que vai acontecer? Naquele grande dia, sabe? Porque vai haver um dia, o juízo, ele não vai vir só pra... Porque tem muita gente enganada achando que o juízo não vai chegar pro cristão, muito pelo contrário, viu? O cristão vai ser cobrado muito mais do que aquele que não conhece a verdade. Então, no dia do juízo, vai chegar um momento, sabe, que muita gente vai se surpreender, né? Vai chegar lá e Jesus, eu não lhe conheço. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá lá em Mateus, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Mas eu não lhe conheço. Por quê? Porque a sua circuncisão foi da boca para fora, a sua circuncisão foi a circuncisão exterior. Você nunca foi transformado, você nunca foi limpo, você nunca se santificou, você nunca procurou ser imagem, ser semelhança. Então não tem aliança, não tem. Então muito cuidado, eu queria deixar isso aqui para você, para encerrar. São 3 horas e 55 minutos. Queria deixar para você, quero deixar um abraço. Engula isso aqui. Se alimente dessa palavra pra você entender de uma vez por todas o que significa a sua aliança com Deus. Porque neguinho tá levando a aliança como tábua de segurança. Não é. Não se fie na sua aliança. Se você não tem uma vida correta, se você não tá obedecendo, se você não tá vivendo o que a vontade de Deus diz pra você viver, querido, então, por favor, se conserte, viu? Volte, se redima, peça perdão, procure buscar de Deus urgentemente, sabe? Se realinhar à vontade dele. Amém? Quero deixar um abraço para você. Amanhã nós estaremos de volta. Quero deixar um abraço aqui para Paula, para Beto, um bocado de gente aqui. Eliette, Simone, pessoal do Caminhando de Sabedoria, Ismara, Bispa Elisa, que eu tô vendo aqui, vai chegando agora com o encontro de fé. Amanhã nós estaremos de volta. Pessoal da Cidade FM, um abraço. Deus abençoe. Amanhã, 3 horas, nós estaremos de volta em nome de Jesus. Um abraço.